Estimados internautas, saudações. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este que vai ao ar todos os sábados, pelas 14 horas. Este programa, que tem um formato de podcast, tem como intuito atrair líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas áreas de atividade para que na primeira pessoa possam transmitir as suas lições de liderança, dando a conhecer quais são os conhecimentos que adquiriram ao longo da sua jornada, ou saber teórico, quais são as habilidades ou ferramentas técnicas ou saber fazer prático que obtiveram para complementar o conhecimento teórico, e que atitudes ou soft skills ou saber ser estar ou comportamentos é que adquiriram para acomodar o conhecimento teórico e prático. É assim que este programa é inspirado no modelo de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Constitui nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes, por um lado, que são líderes e que a consciência é fundamental a parte do conhecimento para que a pessoa possa se manifestar e viver com uma vida de propósito enquanto líder. Sejam responsáveis com a importância que o bom desempenho do seu papel tem no grau de influência que materializa-se para os seus clientes ou seguidores internos e externos, e que sejam empáticos os líderes entre si, uns aos outros, e também sejam empáticos com os seus seguidores. Nós temos a técnica que nós usamos para este programa é a comunicação, pois é certo que a comunicação é das principais ferramentas da liderança. É através da comunicação que os líderes partilham as suas ideias, dando a conhecê-las de uma forma fluida, consistente e também perceptível, para que as suas ideias possam ser transmitidas e as pessoas possam compreender a causa e possam seguir, deixando ficar um legado que é repassado ou transmitido para estes. Temos como líder convidado para o dia de hoje o Dr. Antônio Mushanga. Ele que é formado em Governação e Administração Pública, relator da Comissão de Administração Pública e Poder Local na Assembleia da República, deputado da Assembleia da República, consequentemente, assessor do presidente do Partido Renamo, presidente do Conselho Provincial de Maputo e assessor do presidente do Partido Renamo para as províncias de Maputo e Gaza. Dr. Antônio Mushanga, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Obrigado. Doutor, como é que pode nos ensinar? Na verdade, eu estou mais para ensinar, aprender de si. Aprender porque temos acompanhado pelas plataformas digitais a forma particular como se comporta no ambiente político a desenvolver a sua atividade. A sua mobilidade até alguma que mostra até alguma gozo, usufruto de liberdade em poder transitar, quer das elites políticas que estão no topo até as elites do povo que estão na base, estão na soberania. Então, se por um lado convive por inerência de funções com elites, políticas decisores, mas também demonstra um certo gozo ou a vontade ou interesse em também partilhar seu tempo com o povo. Esta simplicidade ou esta humildade diz também, por um lado, que se torcemos a figura de Cristo, diz que ele, apesar de viver num local alto e santo, mas ele é com os sofridos, as pessoas necessitadas, carenciadas. Enquanto um político consciente da sua atividade, qual é a importância que atribui à humildade e como é que faz da humildade um fator de materialização dos objetivos, dos interesses políticos que carrega nos ombros? Muito obrigado. Primeiro quero
agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado, a apresentar sentimentos de pesar a todos que choram pela partida dos seus entes queridos, a apresentar sentimentos de pesar às pessoas que perderam os seus por causa do terremoto que bateu a Síria e bateu a Turquia, e rogar pelos ucranianos que estão a ser massacrados sem culpa, apenas porque tem uma república que Deus lhes ofereceu, e rogar a Deus para que inspire o Vladimir Putin para perceber que o caminho que está a escolher é maligno e que ele tem que deixar isso, tentar se arrepender enquanto ainda é tempo, deixando que os ucranianos desenhem o seu próprio destino. E indo concretamente à sua questão, primeiro dizer que eu nasci há 55 anos, no dia 1 de março vou fazer 56 anos, de uma família religiosa. Os meus pais foram religiosos, porque os meus avós foram as pessoas que aderiram em primeira mão à igreja. Então, minha mãe, por exemplo, é fruto do casamento religioso do meu avô com a minha avó, já falecidos. E a minha mãe nasce numa cama ou numa esteira abençoada pela palavra do Senhor, e eu nasci dentro destas circunstâncias, cresci nesse ambiente. E uma das coisas que sempre nos ensinaram é sermos humildes, seguirmos o exemplo do Cristo, porque escolhemos ser discípulos do Cristo. Concretamente, em resposta à sua pergunta, diria eu que fazer política é saber comunicar-se com as massas, é servir de veículo de transporte das preocupações daqueles que não têm voz para aqueles que tomam a decisão. Portanto, há uma necessidade imperiosa de haver esta relação entre o topo e a base. Fui crescendo nestas práticas e fazem parte de mim, portanto não tenho problemas de hoje estar no palácio e amanhã estar na última aldeia, no último quarteirão onde o povo está a viver, porque é lá onde vou me inspirar, é lá onde vou buscar as preocupações do povo para trazer para quem toma as decisões. Aliás, a razão de existência dos políticos é conquistar o poder, e esse poder está com o povo. Então, para podermos conquistar o poder, temos de estar muito próximo com quem tem o poder, que é o povo. E a ferramenta que nós temos que usar é a boca, é o ouvido, é a vista que Deus nos deu, para juntamente com as massas podermos encontrar quais são os melhores mecanismos que podem nos ajudar a ultrapassar algumas barreiras ou dificuldades que por si próprias possam ser ultrapassáveis, e levar aquilo que merece a decisão suprema a quem pode tomar a melhor decisão de forma a satisfazer a preocupação do povo. Muito bem, excelente. Muitíssimo obrigado. É um arranque muito forte e intuitivo, sobretudo desta forma como aborda e encara o Estado como um todo, e o olhar de águia que tem para a base, que é de onde se inspira e consolida a legitimidade para depois poder levar preocupações, anseios, visões, sonhos mais próximos do real, enquanto um porta-voz válido que procura não acrescentar nem retirar a mensagem tal e qual é obtida a nível da base. Quais são as pressões que poderá eventualmente viver e como é que depois aprendeu a filtrar zonas de tensões internas que poderiam eventualmente fazer com que a mensagem que fosse a beber na base pudesse depois ter que ser eventualmente ajustada ou não para os que tomam decisões? Bom, eu sou estudante, fui estudante, aliás, da Universidade Pedagógica, onde fiz a minha licenciatura em História Política e Gestão Pública. Depois fui à Universidade Eduardo Mondlane, onde fui fazer cadeiras curriculares
do mestrado em Governação e Administração Pública. Então, estas escolas ajudaram-me a saber resumir. Então, é a partir do resumo daquilo que são as preocupações, onde eu consigo tirar o que é fundamental, o que é perceptível, o que facilmente pode ser audível, o que facilmente pode criar um impacto no ouvido e na visão de quem toma a decisão, para poder transmitir aquilo que é a preocupação do povo. Outra questão são as experiências da própria convivência social que nós temos tido, quando o povo, por exemplo, está a realizar um casamento, ainda que seja uma igreja desorganizada, tipo Mazione, em algum momento é bom irmos lá nos juntar, aprendemos algumas coisas. Ainda que seja aquela igreja onde só se serve apenas um simples copo de maio, mas há muita coisa que se pode aprender daquele copo de maio e daquela restrição em que uns comem o melhor bife e outros só se contentam com um quarto de frango ou com feijão, mas há uma convivência aí que nos inspira e que podemos tirar relações dela para podermos encontrar o caminho. Há uma máxima, por exemplo, dos bêbados. Quando se cruza com quem bebeu cerveja, quem bebeu mal coado, ou quem bebeu sura, ou quem bebeu aquele vinho francês do famoso lambebota que anda a usar aí porque vem da França do avião presidencial e chega fresco sem ter sentido o calor do Equador. Mas quando você se encontra com ele, e depois do álcool começar a martelar a cabeça, que você encontra um bêbado. Então há uma máxima que aprendi nessas andanças em que as pessoas dizem: quem bebe engovo, bebe cerveja, bebe vinho, bebe uísque, dedereca na mesma, como quem diz. O comportamento do bêbado é aquele mesmo. Para dizer que é preciso, em algum momento, dar tempo ao tempo, dar tempo às comunidades, passar mais tempo com elas, verificar, olhar, para ter relações e facilmente poderemos nos comunicar, porque para as pessoas poderem dizer a verdade precisam de ter confiança em si. Enquanto não tiverem confiança, o espaço de conversa vai ser muito curto e nunca vão te dizer onde é que está o segredo da verdadeira informação fiável. Portanto, eu fui vivendo e sobrevivo disto e faz parte da minha prática cotidiana. Excelente. O Dr. Mushanga, por assim dizer, faz-se pequeno, né? Reduz-se ao nível do povo para poder com eles confraternizar. E gostei em particular agora que esteve a dizer-nos a forma como vai vivendo estes relatos, estas crenças, este conhecimento de base local, nas bases com as pessoas, e depois lá aprende a traduzir esta humildade no seu trato consigo próprio, na relação intrapessoal, no seu trato com o trem, que são relações interpessoais, no seu trato com as comunidades com as quais lida e serve. E é daqui que se observa o carisma que tem, que estava aqui há pouco a fazer menção. Queria perceber quais são vamos lá, as vantagens, ou como é que conseguiu, a nível do carisma que manifesta nas relações com as comunidades às quais serve, trazer este lado místico e até misto, posso assim dizer, traz mensagens profundas, verdadeiras, de uma forma simples, descontraída, mas sem perder a sua seriedade, o seu foco, a sua essência. Que forma de fazer política é esta? Que modelo é este? Esse é um modelo que o povo nos ensina. Em cada comunidade onde tu fores, seja religioso, vais aprender as culturas locais. Ainda que a doutrina, em algum momento, impere que nós não valorizemos os usos e costumes, mas depois, quando nós começamos a filtrar, chegamos a perceber que há alguns usos e costumes que não fazem mal à religião, nem contrariam nada daquilo que é a doutrina do Cristo. E, portanto, são práticas que podem ser avaloradas ou valorizadas, ou podem ser integradas e podem nos ajudar a trabalhar. Agora, nós, normalmente, quando vamos ter com as comunidades,
temos que evitar tratar as comunidades como se as comunidades fossem tábuas. Porque mesmo as tábuas até têm muita vantagem. Porque as tábuas, algumas podem fazer armário, outras cristaleiras. E tem azar aquela tábua que for a fazer caixão, porque essa vai ser enterrada. Mas mesmo quando faz caixão, naquele momento em que nós prestamos a homenagem ao velório, é muito significativo. Eu já ouvi muita gente a comentar a simplicidade daquele caixão em que o Papa foi enterrar, aquela madeira simples. Depois, aquele caixão muito, sei lá, o que é do fulano de tal, o que é que se pretendia com tudo aquilo. Quer dizer, então, nós temos que perceber que quando nós vamos estar com as comunidades, alguma coisa as comunidades têm para nos dizer. O que é que nós precisamos? Precisamos de perceber qual é a linguagem que o povo fala. Então, a partir da altura que nós aceitarmos falar a língua do povo, o povo vai nos transmitir qual é o seu real sentimento. Gostei muito em particular quando se refere à língua do povo, porque a língua é realmente um fator extremamente importante, quer para unir, quer para desunir. Portanto, quando ela é bem usada, pode ser um elemento fundamental para unir. Como é que, fazendo a política segundo este modelo de liderança, desperta nas pessoas a consciência nelas próprias de que elas têm a resposta para tudo, de que elas têm um tesouro escondido, eventualmente, que tem que ser resgatado, e que eventualmente o trabalho seu é mais de um mensageiro, um porta-voz. Como é que, enfim, como é que procura não só ser um veículo, mas também deixar uma semente nas pessoas? Nós temos que perceber que todo ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, a partir desta premissa, o homem pode chegar mais longe, tendo em conta o seu Criador. Então, há várias formas de despertar as energias positivas que as pessoas possuem, mas isso só é possível quando você está em contato direto com as pessoas. A semelhança do ímã, né? Para o ímã poder trair ou repelir, é preciso que você tenha um metal que possa ser traído, que possa ser repelido. E nós transportamos isso no nosso íntimo. Todos nós transportamos um determinado sentimento. Transportamos esta imagem, semelhança com Deus, que é feita através da alma. Então há um coro que na igreja metodista costumam usar, que diz assim: quando eu tiver dificuldades de transmitir a sua palavra, Senhor, mexa o meu íntimo, eu vou sentir. Então eu tenho este contato quando em algum momento as coisas estão para acontecer. Eu sinto que se eu pego esta palavra posso ferir esta pessoa, então tento procurar a melhor palavra possível de modo a continuarmos juntos, e graças a Deus tenho conseguido. É assim que tenho conseguido transmitir a minha mensagem, tenho conseguido acolher aquilo que é a realidade do povo, ser um povo meter para mim. Muito bem. Eu fiquei muito impactado agora que falava sobre a forma como segue atento ao longo da sua interação com as várias pessoas, como ainda assim segue atento à mensagem ou a uma certa voz que lhe transmite uma certa visão, e mantendo-se fiel a isso, procura não desvirtuando-se do ambiente, das pessoas, ou às vezes pode até disparatar em ruído, mas mantendo-se fiel à mensagem, ainda assim consegue assegurar que não sai de um espaço do ambiente sem transmitir na íntegra aquilo que a voz o acometeu até aquele local. Queria perceber, nós às vezes, quando temos a oportunidade de ver, assim, acompanhar um pouco dos seus trabalhos, nomeadamente a nível da imprensa, dos mídias, e principalmente também a nível da Assembleia da República, por exemplo, por causa do ambiente em si do tipo de trabalho, que é mais debate,
É verdade que no calor do trabalho, às vezes isso pode evoluir até um pouco de discussão, mas ainda assim percebe-se que, ainda que esteja em meio de discussão, pode até criar-se uma certa tensão, mantém-se fiel àquela mensagem. Como é que exercita isto? Como é que fez ao longo do tempo este trabalho, esse exercício de, independente do ambiente, do que o ambiente em volta constitui, conseguir manter-se atento e focado àquela mensagem? Bom, eu já participo em debates há muito tempo. Já nos primeiros anos do multipartidarismo, graças ao presidente Afonso Dhlakama, deu-me muitas oportunidades de participar em vários seminários, colóquios, simpósios, onde muitas vezes eu que representava o partido, eu tinha que deixar alguma mensagem sobre o partido. Isso fazia de mim, criava em mim muita responsabilidade, que em algum momento me obrigasse a estar todos os dias a acompanhar todos os noticiários e a ter que andar com todos os jornais, sobretudo os seminários. São jornais que trazem muito debate sobre a vida política, social e econômica do país. Mas depois, em 2004, tive a minha primeira experiência de ser eleito. Em 2003, membro da Assembleia Municipal, não fiquei lá muito tempo. Trabalhei quase primeiro alguns meses. E depois passei para Maputo, onde vim trabalhar como assessor do presidente em 2004 e acabei eleito para deputado da Assembleia da República nas eleições gerais de 2004 e comecei a ser deputado em 2005. Fiz o meu primeiro mandato, depois fiquei fora no mandato que seguiu 2009, 2013 e 2014 voltei a ser eleito e de lá para cá voltei a ser reeleito. Portanto, são muitos anos desta convivência com o Parlamento, com a forma como as pessoas se comportam. Isso também obriga-me a ler como é que os outros parlamentos as coisas acontecem. Isso também tem contribuído, graças a Deus, para o fortalecimento da minha capacidade de análise e de intervenção sempre que for necessário. Muito bem. Qual é o doutrina, o estilo, ou escola, como quer que entenda ou interprete, mas quero perceber o estilo de liderança do qual se inspira e, havendo algum líder do qual se inspira, quem é e por quê? Eu estou inspirado em Afonso Macacho Marceta Dhlakama. Por tudo aquilo que você próprio sabe. Não vou detalhar muito, porque todos nós sabemos quem foi Afonso Dhlakama, quais foram as motivações, como é que ele pegava o assunto, como é que mastigava, analisava, tomava posições e decisões consentâneas em função de cada momento. Quais são as 3 ou 4 características dos traços de personalidade deste líder do qual se inspira, que acha que são relevantes para qualquer líder? Primeiro era a postura que o presidente da Câmara apresentava. Quem lhe via pela primeira vez até aparentava ser uma pessoa muito desprezível. Mas a partir do primeiro contacto que tiveram com ele, se tiver a sorte de ter uma sentada, saía de lá com outra concepção. Quase que percebia que estava perante uma pessoa de dimensão muito, muito superior. A outra característica que ele tinha é que em causa própria ele era muito persistente. Ele insistia, desde que ele estivesse convencido que o caminho que ele está a perseguir é o caminho certo. Ele era muito persistente. Isto é muito bom, porque não é a primeira que as pessoas costumam nos ouvir. Tínhamos aquela máxima que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que for.
E ele usou bem isto e conseguiu transmitir aquilo que ele pretendia. A terceira era a honestidade. Por exemplo, quando alguém te promete que eu tenho esta informação, mas não diga que eu é que disse. O anonimato. Ter segredo, ter o coração do pastor. Normalmente as pessoas que há igrejas onde as pessoas vão confessar os seus pecados ao pastor. Então o pastor tem de servir de caixa negra, não revelar estas coisas a outra. Esse pastor acaba ganhando confiança de todas as pessoas. E por último, ele era muito consequente. Agia em momento oportuno para cada assunto e de forma muito bem acertada. Graças a Deus, Deus tinha lhe abençoado nesses aspectos. Eu tive algumas caminhadas em que ele dizia uma coisa, eu não percebia bem. Em algum momento tentava fazer minhas inovações e as coisas saíram muito mal. Então voltava para estar em forma e dizia, mas alguma coisa que você aumentou, o que foi? Então dizia, então não volta mais a fazer isso. Quando a gente combina uma coisa para ser feita, tem de ser feita daquela maneira como combinamos. Aquela hora, naquelas circunstâncias e tudo. Então fui aprendendo, fui habituando e fiz disso o meu modo de vivente. Muito bem, muito obrigado. Se houvesse assim um aspecto, uma característica em si de liderança, uma característica, um aspecto pessoal que gostaria de mudar eventualmente hoje para amanhã, o que seria este aspecto? Bom, o que eu acho que deveria mudar era aprofundamento. Eu não gostaria de mudar nada, eu gostaria de continuar, mas aprofundar cada vez mais esta minha relação que tenho tido. Por acaso não tenho sombras de dúvida, tenho boas relações com o povo, mas também tenho boas relações com alguns dirigentes, não todos, porque há muitos dirigentes maus, há muitos dirigentes malandros. Por exemplo, o Faisal Cidade era uma das pessoas que eu em algum momento lhe apoiei, mas por causa desta confusão que ele fez agora contra os jogadores da Seleção Nacional, contra o Chiquinho Conde, a forma como ele se apresentou na televisão foi de demasiada vaidade, superior à de leopardo, quando está perante as suas presas. Então eu vou demonstrar a ele a partir de já que eu não posso me relacionar com aquele tipo de gente. E eu sei que ele é que está errado e ele é que tem que mudar. Não é todo o povo que vai mudar. Ele tem de perceber que os jogadores não são seus empregados domésticos, nem são seus escravos. Os jogadores da Seleção Nacional não têm contrato com a Seleção Nacional. Eles têm vínculo patriótico com a Seleção Nacional, onde vão representar o povo. Então não podem ser humilhados nos termos em que ele tentou humilhar, por exemplo, o Jumice. E ele precisa de nos explicar como é que usou o dinheiro da Federação Moçambicana para pagar despesas de uma pessoa que não era membro da Federação Moçambicana de Futebol. Então o senhor Faisal Cidade roubou o nosso dinheiro e tem de devolver esse dinheiro, incluindo o cargo que ele ocupa. Ele gerou muito mal. Permitiu que estranhos se intrometessem em assuntos da Seleção Nacional. Então ele não é bom dirigente. Não é com este tipo de pessoas que nós podemos pôr as nossas instituições de andar. Independentemente do grau de amizade que ele tenha com os ministros ou com o presidente da República, chegamos à conclusão de que não é o presidente da Federação que nós pretendemos. A vaidade dele foi demasiada. Então eu vivo assim, é assim mesmo como ajo, porque acho que nós temos que perceber que, independentemente do lugar onde a pessoa nasceu, tenha nascido na maternidade ou embaixo de uma árvore, tenha sido acolhida por médica, o seu parto, o melhor ginecologista, ou tenha sido assistida por uma matrona qualquer analfabeta, a semelhança da Rosita quando nasceu na árvore, todas as pessoas merecem a vida. Tem a mesma alma, tem o mesmo sangue
que pode fazer transfusão de um para o outro. E respiramos o mesmo ar gratuitamente que Deus nos deu. Excelente. Gostei da forma eloquente como converteu a pergunta em negativa em positiva, dizendo que queria aprofundar, intensificar esta forma de ser e de estar. E, entrando já para a sua atividade empreendedora, enquanto empreendedor político, um termo que é usado, do qual eu não tenho assim muita substância ou aprofundamento já agora, eu tenho ouvido animal político, mas não iria por aí, ia mais porque a política é a sua atividade, é a sua ocupação, é a sua vocação, e ela onde empreende, ela onde se trabalha, onde se aperfeiçoa dia a dia para poder melhor executar esta tarefa, para que os resultados desta atividade possam se traduzir numa melhoria do bem-estar das pessoas, desenvolvimento, progresso, por aí em diante. Então, enquanto empreendedor político, em que fase de evolução, enquanto um líder político se encontra? Eu estou na sala de aulas, perante o exame. Não é meu hábito auto-me avaliar, saber dizer que mereço nota X, estou ao nível X. Não, o que eu sei é que parece que fiz bem o exame. Então cabe às pessoas que me examinam, neste caso o povo que me assiste, o povo que me ouve, o povo com quem trabalho, me avaliar. Queria evitar ser eu próprio a tentar escolher o lugar. Obrigado. Muito bem. Olhando para este espaço, esta arena como uma indústria, que é o ambiente político, e toda a indústria tem jogadores. Esses jogadores partilham o mesmo campo, né? Se forem duas equipes, estão a querer uma dominar a outra no ambiente do campo para poderem vencer ao fim do tempo. Então, voltando ainda para aquela dimensão da análise enquanto empreendedor político, como é que inova ou como é que contribui para mudanças ou alterações a nível das estratégias de competição política para poder assegurar uma contínua notoriedade, crescimento e sucesso? Não sei se chamaria isso sucesso, mas o que eu tenho feito claramente é procurar perceber quais são as preocupações prementes do povo em cada momento. Acolher estas preocupações, filtrar essas preocupações, tentar encontrar soluções para essas preocupações e descobrir quem toma a decisão sobre essas questões e direcionar as pessoas para irem ter com a tal pessoa para ver se ela resolve os problemas. Em casos de a pessoa, por desleixo, inércia ou qualquer coisa, não responder cabalmente ou da forma como nós esperamos, encontrar outra solução de pressionar para que a pessoa traga as respostas. Em caso da pessoa não corresponder, encontrar quem é a pessoa que hierarquicamente está acima dele, que pode fazer cumprir, e orientar as pessoas para fazerem isso. Quando não dá, eu faço em nome delas, como foi o caso, por exemplo, desta última contenda que eu tive com a igreja, com alguns membros da Igreja Velha Apostólica, que entendiam que podiam intimidar os outros, que legalmente foram confiados à liderança da igreja para a direção máxima, que é o OAC, mas porque eles tinham chamadas costas quentes em relação ao governo moçambicano e ao partido do governo, andavam a criar desmandos dentro da igreja. O que eu pensei foi chamar os ministros relevantes nesta área para se conformarem com aquilo que a lei dita, conformarem-se com aquilo que a igualdade de tratamento recomenda. E a partir daí conseguimos
a igreja fosse libertada e os fiéis fossem a passar o fim do ano dentro das suas comunidades. É verdade, continuam alguns desafios. Há um grupo, por exemplo, que está a intimidar pessoas na manhã. Agora mesmo que eu estava a vir para aqui, ouvi dizer que há um senhor lá chamado Sitoy, que é presidente da Comissão de Estado de Eleições, que está a usar a Comissão de Estado de Eleições para reunir marginais e treiná-los para irem ameaçar a comitiva do apóstolo que estará na manhã no próximo domingo. Porque o povo não mente. Estaremos atentos para ver o que é que vai acontecer. Depois disso, vamos poder tomar as medidas que forem necessárias. Naquilo que der, eu vou ajudar. Naquilo que eles podem fazer, eu vou dar instruções, orientações ou aconselhamentos daquilo que o apóstolo ou os que creem no apóstolo novo devem fazer, de modo que o entendimento e concórdia voltem àquela igreja. A igreja não pode ser desorganizada por pessoas que já sabemos que já abandonaram a igreja. Aliás, o porta-voz dele já apareceu aqui a dizerem que vão anunciar a criação de nova igreja em Moçambique a partir da Igreja Velha Apostólica. Então, que saiam eles com seus casacos, suas gravatas e deixam o patrimônio da Igreja Velha Apostólica com aqueles que foram confiados pela direção máxima a continuarem com a missão de evangelizar as comunidades nos vários apostolados da República de Moçambique. Muito bem. Excelente. Queria saber, ao longo da sua jornada formativa, é uma pessoa que lê bastante, é por isso que tem intervenções sempre muito atuais, diferentes. Percebe-se que é uma pessoa que consome muita informação. Qual é a importância do conhecimento para o bom trabalho do líder, por um lado, e por outro lado, quais são 2 ou 3 livros que mais lhe impactaram, ou quais são as fontes que mais consome para a sua formação, por assim dizer? Eu leio mais a Bíblia Sagrada, eu leio mais os jornais, porque transmitem o sentimento de maior parte do povo. Eu assisto muito os telejornais e quando estiver na rua escuto muito a rádio, porque sinto que a um determinado momento o povo começou a confiar mais na imprensa, sobretudo no que diz respeito às denúncias, porque os políticos, sobretudo os que governam, passaram a ter medo das denúncias em órgãos de informação do que da fiscalização que estão sujeitas, feita até pelo próprio parlamento. Quando o ministro tem uma contenda, é chamado a responder na televisão, contrariamente ao Fazal Cidade, que é vaidoso, todos comportam-se com muito respeito. Eu nunca vi ninguém no mundo chamado pela televisão a responder à televisão com mãos nas ancas. Nunca. Vi pela primeira vez na vida, dos 56 anos que tenho, pela primeira vez com Fazal Cidade. Até Samora, quando fosse a conferência de imprensa, tinha respeito. Agora ele fazia aquelas brincadeiras quando estivesse a fazer o discurso político, que era uma maneira de motivar os seus. Não é uma conferência de imprensa onde alguém tem que prestar informação ao povo por causa de uma divergência que manchou a República de Moçambique, que até pode concorrer para Moçambique ter má prestação nos próximos 2 jogos que vai ter com os seus adversários do Campeonato Mundial, com um dirigente de uma federação, que é um órgão colegial, possa se comportar daquela maneira, como se ele fosse o acionista super maioritário da Federação Moçambicana de Futebol, com 99,9% das ações. Então são questões muito, muito complicadas e aprendemos delas e tentamos evitar o que é possível, de forma a podermos continuar na concórdia e entendimento com o nosso povo. Muito bem. Porque este é um ano eleitoral, ou esta agitação, por causa dos períodos de ciclos de 4 em 4, portanto este começa 5 em 5. 5 em 5, obrigado.
começa agora uma maratona. Como é que o Dr. Antônio Muxanga per si está a preparar-se para poder trazer essa estratégia de alocução, de ser uma voz fiel entre o povo, tendo em conta os objetivos das estratégias políticas dos vários intervenientes, mas olhando para aquilo que é a legitimidade do povo no seu sentido mais genuíno. Estrategicamente, para este ano, como é que o Dr. Antônio Muxanga está a preparar-se pessoalmente enquanto um ator, enquanto empreendedor político, para assegurar o sucesso nesta campanha? Isso aí não posso dizer. Eu estou-me a preparar conjuntamente com os meus colegas do partido para podermos tirar a maior vantagem possível em todas as eleições que nós vamos concorrer, em todos os locais onde eu tenho responsabilidade. Neste caso, eu estava a dizer que era assessor nas províncias de Maputo e Gaza. Significa que tenho responsabilidade em todas as autarquias da província de Maputo e em todas as autarquias da província de Gaza. O que estou a fazer neste momento é tentar consciencializar os colegas que é possível, desde o momento que a gente seja humilde, seja consequente, estejamos em permanente contacto com o povo e saibamos transmitir aquilo que o povo quer, aquilo que o povo gosta, e não aquilo que nos vai na alma. Nós temos que tratar aquilo que vai na alma do povo e trazer soluções para as várias situações que o povo tem enfrentado. Há coisas que são tão simples que nós poderíamos, por exemplo, usar. O caso, por exemplo, da educação. A educação tem muitos parceiros. A saúde tem muitos parceiros. Lamentavelmente, as pessoas que estão a dirigir a educação e a saúde do nosso país não sabem apropriar-se ao máximo destas vantagens. Os Estados Unidos da América, por exemplo, é o maior financiador dos programas de malária, sida e tuberculose na República de Moçambique. Mas o discurso dos nossos dirigentes não é muito simpático com os americanos. Eles só são simpáticos com os dólares que os americanos estão a doar. Depois de receber os dólares, estão a insultar. Eu aprendi da minha mãe que nunca devo, por exemplo, fui servir de chá nesta chávena, não posso depois cuspir nesta chávena. Porque esta chávena não só vai ser benéfica para mim, como pode ser benéfica para os outros. De tal sorte, também quando eu atravesso para Catembe, nunca devo mijar na canoa, porque no regresso eu terei que passar da mesma canoa. Então, temos que evitar algumas práticas que só nos põem em confusão com o povo, tiram o povo do sério, enervam o povo e fazem com que o povo não nos acompanhe. Nós temos o problema da educação, onde os livros continuam com erros sistemáticos. Por quê? Porque descobriram que há este negócio de mudar uma página no livro para mudar-se todo o livro e haver nova encomenda de livros. Então, quanto maior for a encomenda, maior é o valor do suborno. Por isso que estamos a ter estes problemas. Eu estudei de pré a 4ª classe. Só tive 2 situações de mudanças de livro. Porque eu comecei com um livro colonial em 73, 74, 75, que depois foi extinto em 77. Entrou o livro da Revolução e foi com esse livro que eu fui até a 4ª classe. Percebeu-se porque houve mudanças. E é uma coisa boa. A aritmética não mudou. A aritmética foi aquela colonial. As ciências naturais não mudaram. A geografia, não geografia econômica nem política, geografia no verdadeiro sentido da divisão administrativa, mudaram apenas nomes. Aquilo que era a província ultramarina ficou república, aquilo que eram os distritos ficaram províncias, aquilo que eram distritos, aquilo que eram circunscrições passaram a distrito. Foi assim durante muito tempo.
por que nós todos os dias estamos a refazer o livro escolar, estamos a mudar? Quer dizer, isto é muito problemático. E a propósito disso, esta questão de ler ou não ler, havia uma entrevista de um jornalista da televisão de Moçambique chamado Atanásio Marcos, que até me envergonhou, quando ele perguntava se a barragem de Moamba Major pode ter impacto para reduzir as cheias em Boane. Que raio de analfabetismo é este? Quer dizer, o Moamba Major está no rio em combate. O impacto da Moamba Major está na bacia do Incomate. Quando estamos a falar de Boane, estamos a falar de bacia de Umbeluza. Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com outra. Mas veja quantas voltas esse jovem não tem dado aqui no Sul. Mas não aprendeu nada, porque nem lê, nem olha para os mapas da hidrografia. Para em pleno telejornal, num jornal principal da televisão pública, fazer uma pergunta dessa natureza. Fez no primeiro dia, voltou a fazer ontem. Quer dizer, então estamos a ter efetivamente problemas. Nós temos que ter tempo de ler. Eu não gosto muito de ler romances, porque entendo que os romances já não trazem mais nada para mim. Eu não posso ler para me divertir. Eu tenho que ler para trazer alguma coisa. Gosto também de ler os livros de João Mosca sobre a economia. Gosto também de ler alguns livros de Ibrahim sobre a fiscalidade, Teodoro Ate, sobre a fiscalidade na República de Moçambique. E para além das leis e regulamentos que legislam sobre a nossa vida política, econômica e social no país. Muito bem, muito obrigado. Porque o tempo já está a começar a escassear. Poderia colocar esta que é o Dr. Antônio Muxanga como um servidor, um político que serve as pessoas, e para bem fazê-lo, para bem servi-lo, precisa primeiro cuidar-se, porque servir é cuidar, é tratar, é amar as outras pessoas. Queria compreender como é que prepara-se em termos espirituais, mentais, físicos, emocionais, para poder estar melhor preparado, recarregado, para poder servir, amar e cuidar das pessoas. Bom, para todo aquele que é cristão, o segredo está na meditação. Nós temos que meditar, temos que estar próximo do Senhor, ao amanhecer, ao pôr do sol. E nós temos que ter tempo de ler alguns versículos bíblicos para nos alimentarem espiritualmente. E depois segue o resto. Penso que essa é a parte mais importante. Muito bem. Muito obrigado por este tempo que concedeu-nos em partilhar as suas lições de liderança. Alguém que tem uma agenda muito prenha e bastante ocupada. Sentimos-nos honrados, sentimos-nos acarinhados e também muito abençoados por tal. Queremos, por assim, desejar a si os maiores sucessos e que o Criador continue a cuidar, guiar-lhe e assegurar que os seus sonhos possam se materializar. Muito obrigado, que Deus esteja convosco, que Deus nos inspire, abençoe Moçambique e ajude-nos a vencer o desafio das enxurradas e cheias que há pouco quanto a República de Moçambique, sobretudo a província de Maputo neste momento. Estou a ouvir dizer que daqui a mais algumas horas podemos ter a mesma situação em Gaza. Espero que Deus ilumine as pessoas a saberem abandonar as zonas baixas enquanto é tempo, e quero terminar mesmo apresentando sentimentos de pesar a todos aqueles que perderam seus entes queridos por causa dessas enxurradas que há pouco entram no nosso país, e pedir a todos aqueles que têm algo para oferecer para que mandem para a escola Filipe Jacinto Inhosse, onde estão muitas pessoas à espera do apoio. As outras pessoas estão na escola Nelson Mandela, na Matola Rio, para não dizer que podem ir a Boane porque é muito distante. Se nós conseguirmos fazer chegar os nossos apoios a Nelson Mandela ou a Filipe Jacinto Inhosse,
A partir de lá, há um mecanismo coordenado de poder-se partilhar o que se recebe cá e mandar-se para outro lado. Eu estive lá ontem com o presidente da RNAM. Está lá uma equipe da Cruz Vermelha, que em nome da sociedade civil está a intermediar isso, porque muita gente está a recusar a entregar as coisas à direção dos desastres, porque as pessoas já não percebem o que o governo andou a fazer. Mas o mais importante agora não é quem tem responsabilidade sobre isto ou aquilo. O mais importante é termos soluções para ajudar aqueles que sofrem. Obrigado. Muito obrigado. Estas lições encontram disponíveis nos nossos arquivos digitais, designadamente a nossa página Facebook, Antônio Sende_oficial, nosso canal YouTube, Antônio Sende_LDA, e no nosso aplicativo optimizável para plataformas Android e Web. Um abraço, Luís, até breve.